Seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Pauta, que hoje recebe meu grande amigo Luiz Alberto Manetta para falar de um tema extremamente interessante, fertilização in vitro. Manetta, obrigado de você estar aqui com a gente hoje. Uma alegria te rever. Eu que te agradeço o convite e espero que a gente consiga informar para as pessoas esse tema que é bem interessante. É bem interessante. Eu já começo esse papo perguntando para você o que é fertilização e como que ela ocorre. Vamos lá. Se a gente inicialmente falar da fertilização natural e como ela vai acontecer, se nós imaginarmos essa parte interna da mulher, eu estou vendo aqui a região da vagina, o útero, a trompa e o ovário. Na hora que ela vai ter relação sexual, os espermatozoides vão ser ejaculados no fundo da vagina e eles precisam entrar no útero, atravessar a trompa, achar o óvulo, fertilizar o óvulo, aqui é onde vai acontecer a fecundação, e formando o embrião vai trafegar pela trompa, a trompa vai sugar o embrião e ele vai colar dentro da cavidade endometrial. Tá. Então, ele vai chegar lá no útero depois de alguns dias. Esse é o processo natural. Ok. Então, esse processo ele acontece de forma natural e você tem uma chance de sucesso de engravidar naturalmente na ordem de 20% a 22% Nossa, em cada tão baixo ciclo. assim? Ela é baixinha. E à medida que você se expõe ao risco de gestação, esse sucesso ele vai aumentando ao longo do tempo. E ao final de um ano, a gente imagina que os casais consigam ter uma taxa de sucesso de gestação em torno de 85% a 88%. Mas seria a repetição A relação da exposição. sexual. Isso, a relação sexual 2, 3 vezes na semana, de forma rotineira, durante esse período. Tá. Né? Isso pensando um casal que decidiu ter filho. Nós decidimos ter filho, eu vou começar a ter relação. A gente faz essa projeção. E a única coisa que a gente chama atenção quando esse casal começa a tentar engravidar é sempre pensar na idade da mulher. A idade da mulher hoje é o nosso fator limitante. Tá. Então, mulheres até 35 anos, você pode ter essa dinâmica. Decidimos engravidar. Eu posso tentar engravidar nesse período de mais ou menos 12 meses e imaginar que eu tenho uma boa chance de engravidar. Mulheres com mais de 35 anos, essas já tem que ter mais atenção. Tá. E aí eu preciso pensar em limitar um pouquinho mais esse tempo para eu começar a investigar com mais rapidez. Essa seria a ideia. Tá. Então esse é o processo que você imagina assim, os casais que estão tentando engravidar naturalmente e que esse processo de fertilização natural, ele tende a acontecer. Essa é a ideia. Eu te pergunto baseado nisso que você está me dizendo. Quer dizer que quando a gente está falando que um casal não pode ter filhos pela via natural, nós estamos falando em torno de 15% desses casais? 15 a 20? Mais ou menos isso. Mais ou menos Mais isso. ou menos Então, isso. tá, ok. Muito bem, então cada 10 casais, 1,5, dois casais que entrariam nessa nossa estatística. Vão ter essa dificuldade. Vão ter essa dificuldade. E aí, já introduzindo o tema da fertilização in vitro ou fertilização assistida. Quais são as principais diferenças, para quem está nos ouvindo, da fertilização in vitro em relação da fertilização assistida em relação à fertilização natural? Quando nós falamos de fertilização assistida, a fertilização assistida são todos os processos que você utiliza para tentar fazer com que esse processo que a gente viu de fertilização natural consiga acontecer. Só que você não vai conseguir fazer isso no ambiente padrão. Então, isso vai ser feito de formas diferentes. Então, existem técnicas de baixa complexidade que a gente ainda utiliza hoje. Hoje, muita gente fala muito pouco sobre ela, mas é a inseminação intrauterina, onde nós conseguimos agregar resultado num grupo específico de casais que tem indicação de fazer o procedimento. Então, aí, o que é importante? Uma boa investigação por parte do colega que está conduzindo o caso para falar, não, aqui é possível fazer uma inseminação. De uma técnica de alta complexidade que é a reprodução assistida propriamente dita, que é você conseguir desenvolver o embrião para esse casal dentro do laboratório. E aí nós temos duas técnicas básicas de fertilização assistida. Nós temos uma técnica básica, que é a técnica antiga, que foi descrita em 1978 por um inglês, pelo Steptoe, onde nós conseguimos obter os óvulos das pacientes, depois a gente vai mostrar isso, e
você vai conseguir obter o espermatozoide do parceiro, do marido, pela masturbação, e dependendo da concentração que você tem, você coloca em contato esse espermatozoide, um grupo de espermatozoides, com aquele óvulo para que aconteça a fertilização dentro do laboratório. Aí o laboratório vai ter as suas condições de temperatura, pH, meio de cultivo, tudo adequado. Ele vai ter que mimetizar o ambiente da trompa. Exatamente. Então ele vai ter que simular aquilo que aconteceria de forma natural. Tá. Né? E aí você vai vendo o desenvolvimento desse embrião. Esse embrião ele pode ser colocado no útero com 2 dias de vida, com 3 dias de vida, com 5 e 6 dias de vida. E quais são os critérios para escolha? Se com 2, com 5, com 6? A gente trabalha com isso há muito tempo. Hoje a tendência natural da gente é tentar colocar esse embrião com 5 dias de vida. 5 a 6 dias. Por quê? Teoricamente, ele estaria vencendo um processo natural de desenvolvimento. Quando nós começamos, a gente transferia muito no 3º dia de vida. E às vezes o sucesso da fertilização ele não era tão impactante. Por quê? Porque era um embrião que não estava legal. E a gente não conseguia ter essa ideia. Para você ter uma ideia, um embrião com 3 dias de vida, ele tem 8 células. Um embrião com 5 dias de vida, ele é um blastocisto, ele é um bloco de células, ele é muito maior. Então, muito rápido, né? Muito rápido o desenvolvimento. Pro quinto, exatamente. Né? Então, você tem uma chance muito melhor dessa paciente ter sucesso quando você tem essa experiência de laboratório. Então, é interessante nesse sentido. E a outra técnica que você tem, que se chama micromanipulação de gametas ou injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é uma fertilização um pouco mais sofisticada, e quando ela foi criada, ela era muito utilizada para os casos de fatores masculinos graves. Então, eram homens que tinham uma concentração de espermatozoide muito baixa, ou que às vezes nem tinham espermatozoide, você ia buscar o espermatozoide lá no testículo para ele conseguir ser pai. Entendi. E a gente consegue fazer isso hoje. Punção. E aí você faz por punção. Né? E aí você tem o espermatozoide, aí o que a gente faz de diferente? Eu pego o espermatozoide dentro lá do laboratório e eu injeto ele dentro do óvulo. E aí você vai esperar esse mesmo desenvolvimento com 2, 3, 5, 6 dias de vida. Então, num procedimento de fertilização in vitro mais simplificado, é esse que você pega um óvulo, 100 a 150 mil espermatozoides ali, você espera que alguém faça o serviço. E deixa que o ganhador faça exatamente, o gol. Ele vai lá e vai fertilizar. Tá. O outro não. A bióloga vai ver o número de espermatozoides, às vezes tem 1 milhão, 1,5 milhão, que ela vai ter que olhar, e ela vai escolher um espermatozoide e injetar dentro do óvulo para que você tenha o desenvolvimento do embrião. Isso é muito mais elaborado, né? Porque ela vai escolher um. Exatamente. Né? Tá. E aí eu não tenho mais a natureza aí no meio. Tá. Se na fertilização habitual eu tenho a natureza fazendo esse processo de seleção, quando você pensa na micromanipulação, na fertilização assistida com micromanipulação, você tem a mão da bióloga. Então ela vai ter critérios para ela escolher aquele espermatozoide que ela julga que é o de melhor prognóstico. Entendi. E isso ela consegue selecionar esse espermatozoide para fazer essa injeção. E aí a transferência do embrião, o desenvolvimento do embrião, ele vai ser o mesmo. Tá. Com 2, com 3, com 5, 6 dias de vida. A partir do momento que fertilizou. Aí vai ter segue o curso natural da isso, exatamente. E aí você espera, então, até o 5º dia, e aí no 5º dia a gente faz a transferência. Aí você vai lá e coloca o embrião lá dentro. Bom, fertilização in vitro, acho que você já explicou um pouco como é que funciona. Então você vai pegar e vai escolher, então, gametas masculinos e gametas femininos, os óvulos e os espermatozoides. Exatamente. No caso da mulher, quantos... porque ela vai liberar um por vez, né? Sim. Se você imaginar numa situação natural, então vamos pensar lá naquela imagem que a gente mostrou primeiro. Num ciclo natural, a mulher costuma ter, na grande maioria das vezes, a produção de apenas um óvulo. E é esse óvulo que vai ser fertilizado pelo espermatozoide. Quando nós fazemos uma indução de ovulação mais simples, por exemplo, como numa inseminação, depois a gente vai ilustrar o que é a inseminação, essa paciente tende a desenvolver um número de óvulos um pouquinho maior. E a ideia é que a gente você está estimulando, eu estou estimulando. Né? Então, a ideia é que a gente tenha numa inseminação
um pouquinho mais de óvulo, que esses óvulos não ultrapassem 3 óvulos na minha estimulação. Tá. E o que você vai fazer de diferente? Na inseminação, nós vamos processar o sêmen do parceiro e injetar ele dentro da cavidade uterina. Então, ele vai lá para dentro do útero para quê? Eu estou tirando o trabalho natural que esse casal teria. Na verdade, você está inseminando, mas você não está fertilizando. Fertilizando. A fertilização. Isso, exatamente. Você vê que até que para um cirurgião eu estou indo Você está bem, entendendo bem. Eu E tô aí, bem. o que você está tentando fazer? Eu estou tentando, na inseminação, esses espermatozoides eles estão com nível de movimento, de motilidade que a gente fala, muito intenso. E na hora que você injeta isso com um catéter, que é um canudinho que você passa dentro do útero, você vai se aproximar com esse catéter dos buraquinhos das trompas, dos orifícios da trompa. E na hora que você vai injetar, qual que é a ideia? Que a gente consiga lavar as trompas com o espermatozoide. Tá. E aí você vai aproximar... Que é não ter chance de insucesso. E aí você vai aproximar muito esses espermatozoides ativos perto do óvulo. Se vai acontecer a fertilização, você não sabe. Tá. Mas que o mecanismo você tentou simular, você tentou. Qual que é o nosso grande problema? A taxa de sucesso da inseminação é muito baixa. Por isso que muita gente hoje não utiliza. Para você ter uma ideia, quando você pensa em taxa de sucesso, na inseminação não passa de 18%. É, realmente. E aí você fala assim, pô, se um casal natural tem... Um casal naturalmente tem em torno de 20% de chance de engravidar, né? Na inseminação eu tenho 18%. Mas eu tenho que lembrar que eu estou lidando com casais com infertilidade. Então ele não tem a mesma taxa de sucesso de 20%. Então eu tenho um incremento. Então ela tem que ser utilizada, por exemplo, por um casal que pelo menos uma trompa esteja funcionando, que eu tenha uma condição de fator masculino, de espermatozoide, razoável para que eu consiga fazer uma inseminação adequada. Então, a gente usa muito para aquele casal que está começando a tentar engravidar, não teve sucesso, mas eu sei que a trompa funciona bem, mas ela ovula mal e eu não estou conseguindo o resultado. E eles já estão desgastados por um tempo tentando engravidar. Você vai induzir ovulação, se as trompas forem boas e eu não tiver um fator masculino grave, eu vou fazer uma inseminação e às vezes o sucesso acaba aparecendo. E o que a gente tem que tomar cuidado, toda vez que você estimula a ovulação, você pode ter a produção de mais do que um óvulo e esse óvulo pode ser fertilizado. E aí eu vou aumentar a minha chance de ter gemelaridade e de trigemilaridade. Tá. Então o cuidado que a gente precisa tomar é esse. Quem não tinha filho, aparece em 3 aparece de uma vez. Você imagina, eu dei um medicamento para ela, eu dei um indutor de ovulação, ela inventou de ovular com 2 óvulos do lado direito e um do esquerdo, eu inseminei e os 3 inventaram de fertilizar. Ela vai ser agraciada com 3 artistas de uma vez só. Numa tacada só, ela saiu com trigemelar. Pode acontecer? Pode. Né? Aí o casal tem que me ajudar a pensar. Porque quando você tem 3 folículos crescendo, eu tenho que pesar com eles se vale a pena a gente inseminar ou se não vale a pena você abortar o tratamento, por causa do risco de trigemelaridade. Então você vai trocar ideia, ver mas essa idade, decisão, comorbidade. do ponto de vista ético, é difícil, né, Mané? Até 3 folículos a gente senta com o casal e explica. Né? E aí você vai ver se a paciente tem comorbidade, né? Se ela é uma paciente jovem, você vai ver muito estatura. Por quê? Porque a gravidez de trigemelar é um acidente de percurso. A gente não gosta, né? Tá. E o obstetra que recebe essa gravidez lembra de você todo dia. Lembra. Né? Uma lembrança da sua mãe muito... também, várias vezes, faz vários elogios. Exatamente. Ele vai lembrar de você até terminar essa gestação. Você vai ficar com a orelha bem vermelha durante alguns meses. E tal, né? Então você tem risco de prematuridade e muitas vezes até de você perder a gestação dos 3. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? E eu pergunto, quanto tempo depois de ejaculado esses espermatozoides, eles podem ser usados? Como é que você guarda isso? Para poder... porque, veja, ele tem que estar funcionante. Sim. Você vai ter que ter jeito de guardar isso aí, de estocar isso. Como é que funciona? O que você pode pensar é assim, numa inseminação, eu posso usar um espermatozoide que foi congelado? Posso. Porque na hora que você descongela, através dos meios que a gente trabalha, você hiperativa o movimento dele, eles voltam a ter função. Tá. Então é possível? Então às vezes você tem... Então você congela o esperma. Você, se precisar. A ideia sempre é que você use o material a fresco. Então eu estou conduzindo um procedimento... No dia que o casal for fazer a inseminação, eles comparecem à clínica, ele colhe o material, ele colhe por masturbação o material está fresco. Tá. A bióloga já processa para mim.
Em Tá. coisa de 2 horas, eu estou inseminando na paciente. Tá. Isso é o ideal. Tá. Agora, por exemplo, existem situações que vão pensar assim: o marido teve um determinado tipo de câncer e ele deixou o sêmen congelado antes do tratamento. Tá. E depois que ele fez o tratamento, ele praticamente não tem mais espermatozoide. Eu tenho uma amostra de sêmen congelado dele. Tá. Poderia fazer uma inseminação? Eu poderia. Se a amostra dele for boa e se ele tiver várias alíquotas guardadas com a gente pode inseminar. Então, aí o que eu vou fazer? Quando ela está pronta para receber o sêmen, eu descongelo o material e faço o processamento dele para eu inseminar. Mas aí, desculpe a ignorância, mas como o índice de sucesso da inseminação é pequeno, se ele está congelado, não é melhor você... Aí você vai... Por isso que você vai trocar ideia com o casal. O que Tá. seria o ideal? Você fala assim, eu tenho várias alíquotas dele aqui guardado. Tá? E o casal não tá afim de fazer fertilização ainda. E ela não tem nada de errado. Ela ovula bem, as trompas são boas. Eu posso arriscar uma inseminação? Até posso. Mas eu tenho que olhar esse universo que você falou. Porque de repente ele tem 1 ou 2 alíquotas guardadas e eu vou queimar uma chance à toa. Aí eu vou usar esse sêmen para fazer fertilização. Tá. E sempre que você for usar o sêmen, ele tem que ser utilizado naquele momento. Eu tenho horas para utilizar. Né? Porque se eu não utilizar, eu vou perder o material. O óvulo é mais enjoado, né? Ele tem um tempo de utilização que eu tenho que ser mais rápido, mas o espermatozoide também. Então, quando você faz os procedimentos, tanto na inseminação quanto na fertilização, eu tenho que fazer isso com um tempo que não pode ser muito extenso, porque senão o meu resultado também fica ruim. Então, tudo tem que ser muito organizado, muito sincronizado entre você está coletando óvulo, está coletando sêmen para a gente conduzir o tratamento. O que é mais fácil? Congelar sêmen ou congelar óvulo? Mais fácil é congelar sêmen. Por quê? Porque o espermatozoide já está pronto, ele está maduro. Então, o homem vai lá, ele colhe o material e eu faço congelamento. E nós temos uma experiência com congelamento de sêmen muito boa, né? Então, o que a gente sabe? Pode ficar anos esse material congelado. Quando eu for fazer o descongelamento, a viabilidade daqueles espermatozoides ela é muito boa, né? Tá. A vantagem, ele não precisa fazer nada. Ele vai no laboratório, tem uma abstinência de 2, 3 dias e faz a coleta. Tá. Eu vou ter uma amostra boa? Eu vou ter uma amostra boa. O óvulo já não. Porque para eu coletar óvulo, eu vou precisar dar medicamento para minha paciente, para ela sair de um óvulo imaturo, que ainda não me serve bem no laboratório. Nós vamos ter uma mudança de universo provavelmente nos próximos anos, onde a gente vai conseguir amadurecer o óvulo no laboratório. Hoje a gente não consegue fazer isso. Já tem técnica, pessoal trabalhando com isso, mas ainda não tem um resultado tão expressivo. Mas você usa medicamentos, e essa é a chatice que a paciente passa, né? Uhum. Ela precisa estimular esse óvulo a crescer. Então, quando ela faz o tratamento e ela usa os injetáveis ou os medicamentos por boca, ela está usando medicamentos que vão sair com aquele óvulo que está imaturo, ele é um óvulo jovem, e ele precisa chegar a um óvulo adulto. É um óvulo que a gente chama que ele tem que ter uma categoria M2. É um óvulo que eu consigo utilizar no laboratório. Entendi. Então, para isso, eu estimulo a ovulação e aí a gente faz um hiperestímulo de ovário. Então, eu dou medicamentos para a paciente de forma que ela tenha o desenvolvimento de vários folículos. E aí, na hora que a gente for aspirar esses folículos, eu espero que lá dentro tenha óvulo. E aí, se eu tiver esses óvulos maduros, que a gente chamaria de M2, esses óvulos vão ser guardados. Então, você pensar hoje a gente fala muito de preservação de fertilidade. E a preservação de fertilidade, ela tem que ser olhada pela mulher segundo duas óticas, né? Você tem a preservação de fertilidade para aquela paciente que teve um diagnóstico sombrio, que ela está com tumor, que ela está com câncer, e ela vai usar quimioterapia, e essa quimioterapia pode destruir o tecido ovariano. Tá. Hoje nós temos um tempo conversando com um oncologista para ela procurar uma clínica de reprodução e em 15 dias eu consegui arrumar óvulo para ela. E aí ela deixou o óvulo guardado. Porque muitos dos quimioterápicos, eles acabam com a função reprodutiva da paciente. E se ela não tomar essa providência antes, quando ela procura a gente, ou ela já não tem mais óvulo, ou a quantidade é muito pequena.
né? Então a ideia é, não, vamos tentar fazer esse congelamento antes de você iniciar a quimioterapia. A gente recebe muitas pacientes na clínica com diagnóstico de câncer de mama, paciente jovem, 32, 33 anos, e a gente entra em contato com o oncologista, ele fala, ó, eu te dou 20 dias para você fazer tua indução, me devolver ela bem, né? Porque eu vou começar a quimioterapia antes de operar. E nesses 20 dias a gente acaba fazendo a indução. Então, essa é uma ideia muito legal. É uma ideia hoje que tem crescido muito, né? Eu trabalho com isso há 30 anos. E nos últimos anos a gente tem visto um crescimento muito grande. E a outra ideia de preservação de óvulo é você imaginar uma mulher que ela está estudando, ela quer fazer uma carreira É isso que eu ia te perguntar. Não está profissional, naquele não momento está naquele de carreira momento. que ela quer uma gravidez naquele momento. E aí ela fala assim, eu vou engravidar só depois que eu tiver uma estabilidade profissional. E então essa paciente precisa pensar em preservar os óvulos. Qual que é a faixa etária ideal para ela pensar isso, né? Qual que é a faixa de idade boa? É dos 30 aos 35 anos. Essa é a faixa etária boa. Isso não quer dizer que eu com 36 anos não deveria de procurar clínica, com 38 não deveria. A gente tem que olhar o universo da paciente. Mas se eu, ginecologista geral, tiver que dar uma orientação para ela, é que ela comece a pensar em congelamento de óvulo quando ela começar a entrar na faixa dos 30. E aí ela começar a fazer a projeção de vida dela. Né? Ó, como é que eu tô? O que eu tô imaginando para mim? Eu vou fazer um curso de medicina e vou fazer cirurgia cardíaca. Pelo amor de Deus. Não é? Ela fala assim, vai estudar 6 anos, depois mais 6 anos de residência, aí até entrar no mercado, ela fala, vou ter filho com 40 anos. Se eu não guardei meus óvulos, o que pode acontecer com 40? As mulheres nascem com uma população de óvulos que desde a primeira menstruação eles começam a ser consumidos. Sim. Ela não tem como fazer economia. Né? Se ela está tomando pílula, ela está perdendo esse óvulo. Se ela fez algum procedimento, se ela teve um filho, se ela está amamentando, ela está perdendo o óvulo de qualquer jeito. Claro. Então, essa perda de óvulos vai acontecendo ao longo da vida. Tá. E às vezes, se ela fala assim, eu tomei pílula por 15 anos, porque eu não queria engravidar. Eu estava estudando, fazendo minha carreira profissional. E a hora que ela acorda, ela está com 37 anos. De repente, ela para de tomar o remédio, para de tomar o anticoncepcional e ela procura o ginecologista que ela não está menstruando mais. Ela parou de menstruar. E aí ela descobre que ela está com um processo de menopausa precoce, de falência de ovário precoce. Ou seja, os óvulos acabaram. Então, a chance dela engravidar acabou. Pelo menos com os óvulos dela, ela não consegue mais. Se ela tiver feito congelamento antes, beleza. Se ela tiver essa má notícia com 37, mas ela procurou uma clínica de reprodução e conseguiu guardar esses óvulos vão ser úteis para ela nessa fase da vida. Não quer dizer que eu tenho certeza que ela vai engravidar? Certeza eu não tenho. Mas ela tem uma boa chance de conseguir engravidar. E aí depende muito do quê? De quantos óvulos ela conseguiu guardar. Maneto, eu tenho algumas perguntas para você. Vamos lá. Primeiro, os indutores de ovulação, eles são geralmente parenterais, né? Você vai injetar, orais, como que isso funciona? Você tem indutores de ovulação por via oral, que é o letrozol, o citrato de clomifeno, são hoje indutores. Eles não são tão caros, né? É isso que eu ia te perguntar, não são caros. O citrato de clomifeno hoje, a gente usou muito tempo, hoje ele já está começando a ser abandonado a favor do letrozol. O letrozol é um pouquinho mais caro, mas quando você compara com os indutores injetáveis, os preços são muito menores, né? Só que eles são mais limitados em termos de resposta. Mas a gente tem resultado bom? Tem. Os indutores que são injetáveis, hoje a gente trabalha muito com canetas, parecidas com as canetas de insulina, que você ajusta a dose que ela vai usar e ela mesmo consegue fazer autoaplicação porque é subcutâneo. Mas é chato porque é injeção, não tem jeito, né? E a gente usa mais os indutores injetáveis do que os por via oral. E muitas vezes se associa. Você associa um tratamento medicamentoso por via oral e o injetável junto. E aí você vai monitorando esse crescimento desses folículos, trabalhando com essas medicações. E aí, uma outra pergunta. Imaginando então que a mulher, ela resolveu lá entre os 30 e os 35 anos, então ela vai guardar seus óvulos. É caro isso? Olha... Isso cabe no bolso do brasileiro médio? Até cabe. Qual que é o seu grande problema? As medicações são caras. Então, por exemplo, hoje,
Você vai comprar uma caneta de uma determinada medicação que ela vai conseguir usar 4, 5 dias, só essa caneta custa R$ 1.200. Ela vai, em média, usar 2 canetas dessa até 3. Então, custo medicamentoso hoje é caro. Da indução. Da indução. Aí você tem o custo de laboratório, que também não é barato. Você trabalha tudo com meio de cultivo que não é feito aqui no Brasil. Isso vai ter que ficar estocado também, e aí você né? tem a questão de estoque e manutenção de nitrogênio. Sim. E aí ela paga uma taxa anual para a clínica para você poder deixar aqueles óvulos guardados. Então, imagina anualmente... o no-break que você tem que ter, Sim. né? Não, e você vê... Você imagina se clínica... descongela. Então, a clínica precisa ter gerador. Nós temos na clínica um gerador. Tá. Então, assim, quando dá um tilt na parte elétrica, o gerador ele é acionado para você não perder material que você tem lá dentro. Porque lá dentro eu tenho embrião congelado, eu tenho óvulo congelado, eu tenho sêmen congelado. Sem dúvida. Eu tenho é uma responsabilidade enorme, né? E você tem o paciente que está fazendo o tratamento e o embrião está se desenvolvendo naquele mês. Então, você não pode ter esse tipo de variação de jeito nenhum. Então, todas as clínicas de reprodução, elas precisam ter essa garantia, né? Então, lá na clínica nós temos um gerador enorme, ele aguenta a clínica lá por quase 3 dias ligado quando você tem problema. Né? Por quê? Porque se você não tiver e você tiver variação, o que vai acontecer dentro do laboratório? Você acaba enrolando toda a vida do laboratório. Sim. Então, a gente precisa ter. Né? Tá. E aí, seguindo nesse nosso papo, quais são as etapas do processo de fertilização in vitro? Etapas. Bom, primeira coisa, você precisa avaliar esse casal e ver se ele tem indicação de fazer o procedimento. Então, a primeira etapa na avaliação do casal é a gente entender assim, o que está levando o médico a imaginar que a fertilização é o melhor caminho. Então, a gente precisa de fazer alguns exames, onde, através desses exames, você vai conseguir falar, bom, eu estou fazendo fertilização por esse motivo. O exame do homem é mais simples, ele vai fazer um espermograma. A mulher tem que fazer uma série de avaliações. Ela vai fazer uma avaliação hormonal, ela vai fazer um ultrassom para ver se ela tem alguma deformidade no útero, se ela tem endometriose. Ela vai fazer o exame de trompa para avaliar se essas trompas funcionam ou não, né? Você tem, acho que um filminho, vamos ver se é o da esterossalpingo. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Nós estamos vendo lá de novo a vagina, o útero, as trompas. Nós passamos um aparelhinho, que é o espéculo vaginal, e vamos passar um catéter dentro do útero, sem sedação, sem nada, né? Ela não gosta muito dessa ideia. E aí nós vamos jogar um contraste e tirar raio-x de dentro da cavidade. Então eu joguei o contraste, esse contraste vai desenhar o útero e vai desenhar as duas trompas. Então esse primeiro exame é um exame normal. Uma paciente que está tentando engravidar e está fazendo investigação. Esse está bonitinho. Esse segundo... Não passa o contraste aqui, não passa lá no canto. E o contraste volta tudo para a vagina, fica tudo branco. Então, essa paciente tem obstrução tubária dos dois lados. Dos dois lados. O espermatozoide tinha que ter uma britadeira aí, fazer um buraco e conseguir chegar lá. Entendi. Então, ela não fica grávida. Então, aqui eu estou fazendo uma infertilização, por quê? Porque não há como o espermatozoide atingir o óvulo. Então, esse exame é importante fazer? É importante. Ele faz parte da propedêutica da mulher. Tá. Então, você avaliando esses casais, você chega na conclusão, então a indicação para esse casal é obstrução tubária. Não dá para a gente fazer inseminação, que é a primeira técnica que a gente mostrou. Certo. Né? Então, esse casal vai fazer fertilização. Tem que seguir todas as etapas da propedêutica. Né? Senão você, na verdade, vai tentar fazer uma inseminação num caso que precisa de fertilização. E não pensa que não é incomum a gente receber casal para fazer isso. Eles falam assim, mas você fez exame de trompa? Doutor, não fiz, ele é muito dolorido. Não, você tem que fazer. Senão eu tô te enrolando, né? Eu tô fazendo um procedimento que não tá certo. O que você faz de etapa aí? Nós precisamos pedir alguns exames para esse casal, que são os exames hormonais. Você precisa fazer algumas sorologias antes. Então, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, rubéola, HTLV, para entender se tá tudo ok. Saber a tipagem sanguínea dos dois, e aí você começa a induzir ovulação. E nesse processo de indução de ovulação, o que você vai ver? Numa situação natural, eu vou desenvolver um folículo só. Na situação da reprodução, eu vou desenvolver um número de folículos maior. E à medida que esses folículos vão crescendo, agora acho que você vai colocar o filminho 3.
À medida que ela vai tomando o indutor de ovulação, ela vai voltando na clínica e a gente vai medindo o desenvolvimento dos óvulos, dos folículos. Ok. Vai chegar um determinado momento que esses folículos estão prontos para ser coletados. O que a gente faz? Leva ela para o centro cirúrgico da clínica, nós vamos fazer uma anestesia endovenosa nela, ela vai pegar uma veinha, vai fazer um remedinho, é o remedinho do Michael Jackson, o Propofol, mas o anestesista está lá, e nós vamos, através de uma agulha, fazer uma punção lá no ovário, que tem essa bolinha, e você vai aspirar o conteúdo. Aqui Tá. no esqueminha, é para mostrar que é um óvulo chegando, ó. Então ele vai cair dentro de um frasquinho, eu dou o frasco para a bióloga vai para o microscópio e fala assim, doutor, veio o óvulo, já separa o óvulo para mim. Tá. Então eu aspirei um, aí eu vou lá na outra bolinha, tá vendo? Ó? Vou lá na outra, ela tá dormindo, a paciente tá dormindo o tempo inteiro. Essa E eu faço biópsia é aspiração. transuterina, porque você não segue o caminho da trompa, né? Não, ela é feita no fundo vaginal. No fundo de saco vaginal. Isso. Então ela pega, ele vai da vagina direto pro ovário. No ovário. O ovário fica pesado. Tá. Então ele encosta ali. Ele encosta lá. Então, assim, o grande chance da reprodução, por que ela desenvolveu tanto nos últimos anos? Foi o surgimento do ultrassom vaginal. Quando, em 78, quando eles fizeram reprodução, eles obtinham óvulo por via laparoscópica. Olha que coisa doida. Muito mais invasivo. Cirurgia invasiva. Nossa. Era muito mais difícil de fazer. Com o surgimento do ultrassom vaginal, ele propiciou um desenvolvimento para reprodução violento. De vez em quando, a gente tem que fazer punção transuterina, são naqueles ovários que estão fora de lugar. Que às vezes o ovário está atrás do útero. E aí a gente acaba fazendo punção transuterina. Mas normalmente ele pesa, vai lá para o fundo da vagina. Quanto melhor for a indução, mais pesado pesadinho vai ele estar fica. Mais pesadinho ele fica e fica mais fácil para fazer o procedimento. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho um monte de estrutura nobre aí. Por isso que eu tava vendo. Eu falei, olha, ele tá passando, porque na verdade, se não tiver coladinho, está dentro da cavidade. Sim. Né? Se eu não tomar cuidado, às vezes tem casos, por exemplo, que a gente atravessa o colo do útero. Mas o colo tudo bem. Mas eu tenho que tomar cuidado porque lá tem um monte de vaso. E às vezes a paciente tem complicação, ela tem sangramento, o intestino está atrás, a bexiga está na frente. Cada milímetro ali tem um dono, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado. Tá. E é o que a gente brinca, né? Às vezes a gente vai adquirindo experiência e você vai parando de fazer os checklists, né? Você vai pulando. Você confia muito, né? Aí você faz bobagem. Aí você faz então, bobagem. assim, eu faço isso já há mais de 30 anos. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu trabalhava no HC, eu orientava os residentes a fazer isso. E é o que eu falava para eles. Aqui é cuidado. Se você tomar cuidado, você não vai ter risco. Então, aqui eu coletei o óvulo. Tá. Então, eu tô com o óvulo na minha mão. Nesse mesmo momento que eu tô com o óvulo na mão, ou ele tá coletando o sêmen por masturbação, que aí a gente vai processar o material, ou se ele for um fator masculino grave, o urologista vai fazer a punção dele para mim. Então, de novo, nós vamos sedar aí o homem, ele vai estar sedado, aí o uro vai fazer a punção primeiro no epidídimo, para ver se tem espermatozoide. Se não tem, ele faz uma punção no testículo. E hoje, você não faz, pelo menos na nossa clínica não, né? Mas hoje a gente não pode mais fazer os grandes procedimentos de você abrir o testículo para obter espermatozoide dentro de clínicas de reprodução que não tenham centros cirúrgicos com uma capacidade diferente. É uma coisa muito invasiva, né? Mas se fazia antes. Agora a gente já não está mais podendo fazer. Tanto de complicação que deve ter tido, né? Assim, é que o número de casos é baixo. E você fazendo, às vezes, a punção do epidídimo ou a punção testicular, o resultado ele vem e está resolvido. Vem um número pequeno de espermatozoide, mas vem, que é o suficiente para eu fazer aquela técnica mais específica, que é a técnica da micromanipulação. Que aí você vai pegar um espermatozoide e vai introduzir no óvulo. Então, ok. Aí você já está ali com o ovo, ou seja, ele fecundou. Aí você vai deixar isso num vai ficar no meio de cultivo, que vai sendo trocado todos os dias, avaliando pela bióloga, as condições de temperatura, as condições da estufa são todas monitoradas, e com 5 dias de vida, acho que agora você vai para aquele último vídeo lá, nós vamos fazer a transferência de embrião. Tá. Ela pega o embrião, lógico, ela está olhando no microscópio. Eu fiz o exame especular, a gente faz guiado por ultrassom. O catéter passa dentro do útero comigo olhando, tá vendo? Ó? E eu deixo mais ou menos a 1,5 cm do fundo do útero e coloco o embrião lá dentro.
E como é que você tem certeza que vai haver uma nidação? Aí é o grande que a gente não sabe. Tá. Porque Então, você assim, fala esse assim, é o fator natureza que vai Isso. entrar no esquema. Que é o período, vamos pensar assim, mais complicado para a paciente. Porque até o dia da transferência, ela está tendo contato com você, ela está vindo na clínica a cada 3, 4 dias. Depois desse dia, são 15 dias que eu brinco com Que é o elas. silêncio eu sepulcral. falo que é os 15 dias de terror para ela. Porque ela fala assim, bom, e agora? Deu certo ou não deu? E aí elas começam a fazer teste de gravidez com 7 dias de transferência. E não vai dar positivo. Mas a ansiedade, eu imagino que deve fazer no dia seguinte. Aí elas já, deixam né? a gente louco. Ela fala assim, doutor, eu já fiz o teste. Fala assim, mas como você fez o teste? Faz 7 dias que eu transferi. Não, mas eu já fiz o teste. Ué, vai dar negativo. Eu paro de tomar o remédio. Falo, não, o teste é feito 14 dias depois da transferência. Tá. Com 14 dias eu sei se deu certo ou não. Tá. Ou seja, 2 semanas a partir do momento em que transferiu. E aí ela está usando um suporte medicamentoso para que você tenha a sustentação da nidação. Tá. Então a gente suplementa com doses mais altas de progesterona. Tá. Só para quem está nos ouvindo, a nidação seria o ovo, ou seja, o óvulo fecundado pelo espermatozoide grudar em algum ponto da parede uterina. Exatamente. Né? Não basta só a gente... O que a gente faz? O que a gente ajuda? Eu coloco o embrião dentro da cavidade. Eu falo que eu coloco ele dentro da casinha, mas ele tem que gostar da casinha e morar lá dentro. E para ele gostar, você dá mais progesterona. E aí você dá progesterona. Então ele tem que agora começar a cavocar o buraquinho dele, que é a nidação. E aí eu sei que 15 dias depois ela vai fazer o teste e está positivo. E aí vem um outro problema. Você fala assim, você colocou... Qual é o índice? Vai, para a gente sucesso, ter uma ideia. 40%. 40%. 30%, 40%. Tá. E depende da idade da paciente. Quanto mais jovem a mulher faz o tratamento, meu sucesso é maior. Mulheres com mais de 40, o sucesso vai lá para baixo. Tá. Eu ia te perguntar exatamente isso, que deve ser o que muita gente tá perguntando. Maneta, qual é a idade limite para uma mulher falar assim, olha, eu quero ser mãe, seja por qualquer método, por fertilizar. Faz o que o senhor quiser, doutor, mas eu quero ser mãe. Qual é o limite que você vai chegar e falar assim, querida, só na próxima? O que a gente tem que pensar é assim, toda vez que você vai discutir com um casal, a gente precisa discutir com o casal até onde eles querem ir. Por quê? Porque o óvulo ele vai tendo um processo de envelhecimento natural. Tá. Então, se você pensar em fazer um paralelo, um óvulo de uma mulher de 40 anos, ele é um óvulo que está envelhecido por todo esse tempo. Então, o que acontece com esse óvulo mais envelhecido? Eu vou ter uma chance de sucesso de gestação muito menor, mesmo que eu faça fertilização. Então, é isso que ela tem que entender. Eu tenho pacientes no consultório que fazem fertilização até 45 anos. Então, a limitação não é propriamente do organismo da mulher, seria do óvulo. Seria do óvulo dela. Do óvulo dela. Tanto que assim, a partir de 40 anos, o que a gente tem que imaginar? O risco de você desenvolver um embrião com problema, mesmo na fertilização, porque todo mundo acha que o bebê feito na fertilização, ele é um super bebê, né? Ele é mas isso não é verdade, né? não tem como. Você é só um facilitador da natureza, mas né? que o pessoal tem essa impressão. Tem essa ilusão de que você vai fazer um super bebê. Um super bebê. Isso não é verdade. Lógico que eles são crianças que são muito queridas, né? Você tem a gente vê os casais que são agraciados por conseguir ter filho dessa forma. É uma felicidade muito grande. Eu imagino que deve dar um contentamento na gente absurdo, muito grande. Né? Não que a gente, com filho natural, você não tem. Você tem, mas a gente que convive com os casais com infertilidade, às vezes de longa data, quando consegue um sucesso, eles têm um cuidado com essas crianças que é uma coisa maluca, né? Então, eu imagino que essa sensação, essa impressão que a gente tem que eles são super bebês, é muito por causa disso. Mas a partir dos 40, os riscos vão aumentando. São os riscos de aneuploidia, de você formar um embrião com problema genético, né? E isso vem pelo fato do material da mãe ou do pai já tá mais envelhecido. Exatamente. Não é porque o organismo o receptor, não é a mulher, não é o arcabouço mulher. No fundo é o óvulo. É o gameta. Isso. E aí elas perguntam assim, doutor, mas a hora que você pegou o óvulo, você não consegue saber se ele é bom? Não.
Eu não consigo avaliar a genética do óvulo. E eu não consigo avaliar a genética do espermatozoide. Entendo. Seria ótimo a gente conseguir avaliar. Tá. Mas você consegue avaliar a genética do embrião. Então, se ela falar assim, eu tô com 42 anos e eu sei que meu sucesso para engravidar ele é baixo e eu sei que a minha taxa de ter um bebê com aneuploidia ela é mais alta, eu gostaria de fazer a biópsia do embrião. Então, aí o que você faz? Você desenvolve embriões no laboratório, de preferência esperando eles chegar ao 5º dia de vida, e você biopsia. A gente tira mais ou menos de 10 a 12 células desse embrião e faz uma análise precoce dele. Tá. E aí eu vou saber se é um menino ou uma menina e se o componente genético dele tá legal ou não. Ele é um menino, ele é 46XY, beleza. Ele é uma menina, ele é 46XX. Então, com 5 dias de vida, eu já tenho essa informação. E aí eu pergunto, como é que fica eticamente para desprezar isso aí? Então, aí é uma confusão, né? Porque você tem que pensar assim, nessa faixa de idade, o risco de aneuploidia é maior. Tá. E o casal já sabe disso. Então, dependendo do tipo de aneuploidia que você vai ter, ela acaba sendo inviável. Entendi. E aí você tem um tempo para fazer o descarte no laboratório ou você liberar esse embrião para pesquisa clínica. Então, isso é possível. E aí com consentimento, Com obviamente. consentimento. Tá. Então, aí você tem todo um processo, né, Tá. que é feito para isso, para que você possa depois fazer o procedimento. Então, quanto maior a idade da paciente, maior esse risco. Então você imagina uma paciente por isso que você insistiu tanto que se ela for colher, mesmo que ela vá fertilizar depois, que ela colha naquela idade dos 30 aos 35, Exatamente. seria o limite para coleta. Porque esse é o limitante, né, Maria? Exatamente. Pensa assim, quando a gente pensa em risco, até 35 anos, o risco de eu ter um problema é em torno de 0,6%. Com 45 anos, o meu risco do óvulo está 6,5%. Nossa. Então, é um risco muito maior. Muito maior. Então, é isso que ela precisa entender. Se ela falar assim, não, eu entendi, mas eu quero usar o meu óvulo. Eu não quero usar óvulo de ninguém, doutor. Tá bom, você vai ajudar ela. E o ideal é que ela pense em, de repente, fazer a fertilização e muitas vezes fazer a biópsia. Por quê? Mulheres, às vezes, com uma idade mais avançada, elas vêm na clínica para usar óvulo de doadora. Entendi. Então, aí você tem esquemas de doação de óvulo. Então, por exemplo, tem clínica que trabalha com o que se chama de doação compartilhada. Então, eu tenho um casal aqui na minha clínica, eu não faço isso, mas tem muita clínica que faz. Isso dá um trabalho enorme. Tem um casal aqui na clínica que está fazendo o tratamento, a paciente tem menos de 37 anos, porque aí você tem o limitante da idade dela, e ela vai ter óvulos excedentes. E ela topou doar óvulo. E eu tenho uma outra paciente que está precisando de óvulo. E elas têm características físicas parecidas. Cor de olhos, cor de cabelo. Mas não se conhece. Mas elas não podem se conhecer e tem que ter uma distância de moradia. Tem toda uma regra. Pra você ter uma ideia. Eu hoje trabalho na clínica com um banco de óvulo que os óvulos vêm da Argentina. Olha que então eu brinco, eu falo que eu tô trazendo lá os... Você tá trazendo argentino pro Brasil. Argentino pro Brasil. Assim, não. Então traz o Messi. Entendeu? Então, traz o Messi, né? Que aí a gente ganha mais uma Copa. Vai vir uns dançadores de tango pra cá. Certo. Então, o que eles fazem? Eles buscam doadoras parecidas com a minha paciente. Então, hoje você tem inteligência artificial, você vai buscar. Ele fala, doutor, eu tenho, tem uma doadora aqui de 27 anos, ela serve para você, ela manda. Na doação compartilhada, não. Eu já tenho alguém que está fazendo essa indução e ela vai ter óvulo excedente. Então, ou você pode usar banco de óvulo, ou você pode usar esse esquema de doação compartilhada. E os resultados aí, eles vão ter que variabilidade? O meu sucesso para ela engravidar com 42, 43 anos, ele vai se remeter à idade da minha doadora. Então, você fala assim, eu peguei uma doadora de 27 anos. O sucesso dessa paciente engravidar vai para 45%, 50%. Mesmo apesar de ela estar com 45 anos. Por quê? Porque o óvulo é um óvulo mais jovem, né? Ele tem todo um mecanismo aí de sucesso melhor para eu conseguir engravidar. Então, a ideia, aí você fala assim, mas isso é permitido? Sim, é permitido. E com a última avaliação que houve no Conselho Federal de Medicina de 2022... eles permitiram uma coisa que até então não podia. Hoje você pode usar óvulo de parente. Antes não podia. Então hoje você pode usar óvulo de parente até 4º grau. Então pode ser a tua irmã, tua tia, tua prima. Então tem uma limitação, aí você tem que prestar atenção na questão da consanguinidade, quem é que está doando, né?
nós vamos pegar o óvulo da menina. Então, ó, tem que ser alguém da linhagem dela. Mas hoje é possível. E é possível também você usar sêmen de doador de parente. Antes isso era proibido. Né? Até 2022 era proibido. Mas acho que houve tanta pressão que eles acabaram cedendo. Então, hoje é permitido que você faça isso. Você faz orientação, a doadora e a receptora precisam passar por uma avaliação psicológica bem detalhada, porque eu acho que isso também mexe com a cabeça de todo mundo, né? Por Não, mais que sim. seja uma coisa legal, ela vai doar óvulo e tal, mas é um negócio meio diferente. Então, eles têm que estar muito bem estruturados Claro, eu imagino. para que isso lá na frente não dê transtorno para ninguém, Tá. tá? Agora, vamos entrar um pouco nos aspectos médicos e científicos. Eu pergunto para você que trabalha na ponta disso, gosta, é um profissional super bem sucedido nesse campo. Quais são os avanços mais recentes na tecnologia da reprodução assistida? Olha, Qual é a fronteira? a reprodução teve um avanço muito grande quando nós começamos a fazer a micromanipulação, quando a gente começou a fazer ICSI. Isso já está fazendo aí quase 2 décadas. E hoje, o que a gente está vendo? Você tentar melhorar medicamentos para indução de ovulação para você conseguir ter óvulos de melhor qualidade. Porque um dos pulos do gato é isso, é você conseguir melhorar a medicação e você conseguir reduzir custo medicamentoso. Porque o custo ainda hoje é muito alto. Tá. Né? Então a paciente hoje, ela gasta às vezes 5, 6 mil reais de tratamento só por causa do remédio, só por causa da medicação. Então, os nortes é você conseguir fazer com que esses custos reduzam. Por isso que hoje se fala tanto de você fazer amadurecimento de óvulo in vitro, maturação in vitro de óvulo. Tá. Então, hoje eu amadureço o óvulo no corpo da mulher. Então, eu dou medicamento para ela injetável ou por via oral, e esses óvulos vão amadurecendo ao longo dos dias. Você pensar em amadurecimento in vitro, eu vou pegar o óvulo bebê, então lá você viu uma bolona, né? Aquelas bolonas que a gente estava mostrando no ultrassom tem 20, 22 milímetros. Quando a gente vai pegar o óvulo bebê, eu vou fazer uma punção com ultrassom, uma estrutura que tem 7 milímetros, 8 milímetros. Então dá um trabalho para... Teve uma época no HC que eu fiz isso. Dá um trabalho enorme, é um trabalho muito grande que você tem. E aí você vai pegar esses óvulos imaturos e você vai administrar esses produtos medicamentosos in vitro, em quantidades muito menores. E você vai conseguir o amadurecimento disso in vitro. Então, hoje, a gente já tem muitos trabalhos, por incrível que pareça, a escola chinesa hoje, ela tem um número de publicações muito grande a respeito de tudo que se fala em reprodução, inclusive de amadurecimento in vitro, com resultados que estão começando a ser promissores. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que a gente precisa, assim, cada vez mais você faz investimento e a gente precisa avançar por que alguns embriões grudam e por que outros embriões não. Então, é o que você falou da anidação. Por que às vezes eu tenho um embrião... porque isso põe todo o processo em risco, né? Então, é esse avanço que a gente precisa. E esse avanço você vê que ainda não é tão grande. A hora que você conseguir sacar esse pulo do gato, as nossas taxas de sucesso com certeza vão melhorar. Porque você vê, quando eu comecei a trabalhar com isso em 93, 94, lá quando o HC estava começando, a gente fazia transferência de embrião, 3 a 4 embriões, para um monte de paciente. Você não tinha limitação de número. Então, nós tivemos um número de trigemelares muito grandes no começo. E o que acontece? Você tem toda uma comorbidade para a mãe, você tem todo um aumento de custo dessas crianças, que você depois vai precisar de uma UTI neonatal. Então, você tem uma série de problemas por causa disso. E sem contar que você pode perder isso no meio da gestação, no começo, né? Então, aquilo que é uma felicidade quando você faz o primeiro ultrassom, de repente vira uma tristeza porque ela perdeu os três embriões, os 3 bebês. Então, hoje a política é o que eles chamam de você transferir um embrião só, a política do single embryo. Então, o que você faria? Em qualquer que seja o trabalho que você está fazendo, de você otimizar, transferir apenas um embrião. Entendi. Então, para isso, eu preciso ter resultados promissores. Porque você fala assim, como é que você define número de embriões transferidos? A gente vai muito atrás da idade da paciente. Então, pacientes muito jovens, abaixo de 30 anos, o ideal é que ela transfira apenas um embrião. De 30 até 37 anos, ela pode transferir 1 ou 2. Acima de 37, ela pode transferir até 3.
Isso nós vamos conversar com o casal. Quem Olha vai que definir isso? Quem vai definir é o casal. E aí você vai colocar, por exemplo, às vezes tem uma paciente com 39 e numa primeira vez ela já quer transferir 3. E aí você precisa mostrar para ela quais são as possíveis intercorrências que ela tem de transferir 3 embriões numa primeira vez. Né? Tá. De uma gravidez trigemelar, se ela já tem E ela alguma pode perder os comorbidade, 3, e né? ela pode perder o seu. De repente ela é hipertensa, ela é diabética, né? Você tem a questão de, às vezes eu tenho uma paciente que tem cesárea anterior. Então, nós temos que pensar em tudo isso quando você vai fazer a transferência. Tá. Porque a gente recebe muita paciente, por exemplo, que já tem 2 cesáreas e fez laqueadura tubária. E ela quer engravidar porque ela está num novo relacionamento. E aí Entendo. não tem jeito. Aí você fala assim, hoje recanalização das trompas. O resultado é muito ruim. Tá. E a gente tem um risco de uma gravidez na trompa, uma gravidez ectópica nessas pacientes muito grande. Você acaba indo para fertilização. E aí na fertilização, você vai ter esse problema. Dependendo do número de cesáreas, você já tem um útero que tem uma certa fragilidade. Então, o ideal é você transferir um embrião só. Né? E às vezes a paciente quer São transferir muitos mais. fatores associados, né, Maneta? Exatamente. Então você tem que tentar assim, na hora que você vai trabalhar com tudo isso, você procurar ter uma visão mais abrangente para que você tenha uma taxa de sucesso melhor e um risco para esse casal pequeno, uma comorbidade para eles depois do procedimento pequeno. Nossa, esse papo tá muito legal. Estamos encaminhando para o final. Quero te agradecer muito. Sensacional essa explanação. Acho que todo mundo que viu entendeu. Eu pediria para você deixar uma mensagem. Qual a mensagem que você poderia deixar para os casais que estão nos ouvindo, que estão pensando em fazer uma fertilização assistida? Que mensagem você deixaria? Olha, eu acho que algumas coisas, quando a gente define querer ter filho, são importantes. A primeira coisa é, às vezes, você não ficar demorando muito no colega que faz ginecologia geral. A gente tem muito prejuízo de casais que chegam tarde à clínica de reprodução. Então, lembrar que a mulher ela tem uma idade que é um fator limitante para ela muito grande. Então, essa é uma das coisas muito importantes. Né? Se você está percebendo que a tua idade está um pouco mais avançada e você está imaginando, você está vislumbrando engravidar com 37, 38 anos, não se dê ao luxo de tentar engravidar por 1 ano, 2 anos. Começou a tentar engravidar, não deu certo, e você não está tendo o acolhimento por parte do colega, procure uma clínica de reprodução. Né? E a gente espera que essa clínica de reprodução te acolha e investigue você com bastante cautela e te indique aquilo que é melhor em termos de procedimento. E, muito importante, que para as mulheres como um todo, que elas pensem em preservação de óvulo. Eu recebo muitas pacientes que tomaram pílula por muito tempo. E muitas vezes tomar pílula não faz mal nenhum. E você não quer ficar grávida, esse é o grande objetivo. Mas ela mascara o consumo dos seus óvulos. E não adianta você ficar fazendo muito exame e tomando a medicação. Eu recebo muitas pacientes no consultório Que interessante. que vêm e me falam assim, mas doutor, mas meu hormônio FSH estava normal. O FSH tomando pílula com anticoncepcional combinado, que tem estrógeno e progesterona, ele vai sempre estar normal. Ele fica mascarado. Então você precisa tentar fazer avaliações diferentes, dosando hormônios diferentes. Hoje a gente tem a dosagem do hormônio que chama hormônio antimileriano, que consegue dar uma ideia para essa paciente se os óvulos dela já estão indo para o espaço. Né? Então ela tem que ter isso na cabeça. Né? E de qual que é a faixa etária legal para isso? É 30, 35. Ou seja, resumindo, ele tem que procurar um profissional que trabalha com fertilização. Se conseguir, é bom, porque a gente vai direcionar para esse campo. E aí ela vai pensar nisso. Eu descobri que meu número de óvulos já não está tão bom assim, já não é um momento tão bom para eu congelar, mas é o que me resta agora, senão daqui a alguns anos eu não tenho mais óvulo. E aí eu vou depender de um óvulo de uma doadora, se meu desejo de maternidade for maior de tudo aquilo que eu estava imaginando. Então essa é a ideia. Estivemos aqui com o Luiz Alberto Maneta, que deu uma aula. Olha, estou impressionado de ver, foi muito bacana, eu agradeço demais a tua vinda para cá. Eu tenho certeza que você aí que está nos ouvindo também aproveitou bastante. Maneta, sem palavras para agradecer, você hoje deu
a letra aqui pra gente sobre fertilização in vitro. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite seu e espero que o pessoal tenha entendido. Com certeza. Vou te chamar outras vezes aqui. Nós vamos seguir nesse papo. Com certeza. É isso aí. O Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você.